Salve, salve, meus queridos! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Se liga, galerinha, que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre calorimetria. E na aula de hoje, nós vamos estudar trocas de calor em um sistema termicamente isolado. Vem comigo, pessoal, vou ficar aqui no meu cantinho e nós vamos se divertir aprendendo um pouquinho sobre calorimetria e principalmente, sobre as trocas de calores envolvidas em um sistema térmico isolado, tá bom? Galerinha, primeiro eu quero definir com vocês o que é um sistema térmico isolado. Gente, um sistema físico ele é termicamente isolado quando não há trocas entre seus componentes, não há troca, de calor entre seus componentes e o meio externo. Ou seja, pessoal, se eu conseguir um local, um ambiente em que todo mundo que está dentro não tem nenhum tipo de troca de calor com o ambiente externo, eu tenho aí um sistema térmico isolado, tá bom? Um sistema físico termicamente isolado. Porém, galerinha, um exemplo disso no nosso dia a dia é isso aqui, nossa tradicionalzinha caixa de isopor. Quando nós usamos a caixa de isopor, pessoal, o nosso propósito é evitar de que o conteúdo que tem dentro dela exerça uma troca de calor com o meio externo. Outro exemplo é a nossa tradicional garrafinha de café, o tradicional café que não pode faltar no nosso dia a dia. Eita! Galerinha, quando nós usamos a garrafinha de café e colocamos café dentro dela, nós estamos querendo que o café que está lá dentro não exerça troca de calor com o ambiente externo, tá? Obviamente, pessoal, se você perceber, por mais quente que seja o café que você colocar dentro dela, com o tempo ele vai esfriar. Por que isso? Porque, galera, no nosso dia a dia, na prática, nós não vamos conseguir um sistema perfeitamente isolado. Então, na teoria, isso dá certo, na teoria é perfeito, nós conseguimos um sistema que não acontece nenhum tipo de troca, porém, na prática, isso não dá certo. Na prática, sempre vai haver algum tipo de troca de calor, mesmo que nós conseguíssemos o mais próximo possível da perfeição. Então, galerinha, agora nós vamos ver uma propriedade muito importante, que é justamente essa. Olha aí, aqui do lado. Como só há trocas de calor entre seus componentes, toda a energia térmica que sai de alguns corpos é recebida por outros corpos do sistema. Ou seja, pessoal, como só vai haver trocas entre os membros do sistema, tá? Tudo que um dos corpos perder, o outro vai ganhar. Ou seja, se um corpo perder uma certa quantidade de calor, o outro corpo vai receber essa mesma quantidade de calor. Gente, isso pode ser escrito matematicamente da seguinte maneira. Olha aí, Q cedido vai ser justamente o calor que foi fornecido, que foi cedido, ou seja, que foi perdido por algum corpo. Ele vai ser igual, pessoal, ao Q recebido, ou seja, o calor que o outro corpo recebeu, tá bom? O que um perdeu, o que um cedeu, vai ser igual ao que o outro ganhou, ok? Porém, se você observar, nós colocamos aí entre barrinhas, entre módulos. Porém, se nós quisermos, e é até melhor, nós podemos reescrever essa equação de uma outra forma. Olha aí a outra maneira. Calor cedido, a quantidade de calor cedido, mais a quantidade de calor recebido vai dar igual a zero. Ou seja, se eu somar o tanto que um perdeu com o tanto que o outro ganhou, isso vai dar igual a zero. Por quê? Quem perde fica um calor negativo, ele perdeu, então o calor que ele perdeu ele é negativo. E o que ganha é o calor positivo. Se eu pegar duas coisas iguais, só que com sinais diferentes, e juntar, vai dar o quê? Vai dar zero. Vamos agora, pessoal, para vocês entenderem melhor ainda essa ideia de trocas de calor, imagina que nós temos aqui do lado, em cima, um sistema, tá? Uma caixinha em que não há trocas de calor de quem está dentro dele com quem está fora. E dentro dele eu vou colocar um copo com água morna e também um copo com água fria. Obviamente, pessoal, a água morna ela tem mais energia térmica do que a água fria. Então, nesse caso, tá bom?
nós vamos observar que vai haver uma troca de calor da seguinte maneira. O calor da água morna vai ser transferido para a água fria. O fluxo vai ser nessa direção. A água morna vai perder calor. E nós vamos chamar o calor que ela perder de calor cedido. E a água fria vai receber calor. E o calor que ela receber, nós vamos chamar de calor recebido. Nós sabemos, pela regrinha que nós acabamos de aprender, que o que foi cedido é igual ao que foi recebido. Esta mesma equação, pessoal, pode ser reescrita de outra maneira, né? Lembra aí? Quantidade de calor cedido é igual, aliás, somado com a quantidade de calor recebido, dá igual a quê? Dá igual a zero. Viu aí, ó, do ladinho aqui? Então, galera, se liga. Vamos fazer exemplos para nós deixarmos isso aí, ó, bem fixo na nossa cabeça, na nossa memória, tá bom? Galera, o primeiro exemplo diz o seguinte. Em um recipiente termicamente isolado e com capacidade térmica desprezível, misturam-se 200 gramas de água a 10 graus Celsius com um bloco de ferro a 500 gramas, com um bloco de ferro de 500 gramas a 140 graus Celsius. E a pergunta é, qual a temperatura final de equilíbrio? Olha aí, galerinha, se liga, perguntinha boa. Gente, ele me forneceu aqui os dados. Calor específico da água, 1 calorias por graus Celsius. Calor específico do ferro, 0,12 calorias por graus Celsius. E aí, pessoal, eu quero que vocês se liguem e recapitulem uma coisinha em detalhe. Olha aí, ó, bem em cima aqui. Ó. Observe, tanto a água como o ferro vai somente sofrer uma variação em sua temperatura. Nenhuma vai mudar de estado físico. Então, o calor que vai ser transferido e recebido, né, fornecido e recebido, vai ser na forma de calor sensível. E para calcular o calor sensível, como é que nós fazemos, pessoal? Vocês lembram? É só você pegar essa equaçãozinha aqui, ó, que macete. Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Então você pega essa equação e aplica naquela regrinha que nós acabamos de aprender. Qual regrinha é? Que a soma do calor recebido com o calor cedido vai dar igual a zero. Quem foi que cedeu o calor aí, pessoal? Foi o ferro, que está o que? É uma temperatura maior, olha aí, ó. Tem mais energia, vai fornecer calor para a água que vai receber, né? Então, substituindo aqui, ó, quantidade de calor por nossa equaçãozinha aqui, nós vamos ter que o calor cedido do ferro vai ser massa do ferro vezes calor específico do ferro vezes a variação de temperatura do ferro. E agora aqui mais para a água, nós vamos ter que o calor que a água vai perder, aliás, que a água vai receber, vai ser a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Somando tudo vai dar igual a zero, né, gente? Quem é a massa do ferro? 500 gramas, tá? Perdão, é 500 gramas. E quem é a massa da água? 200. Então, nós vamos substituir os valores que a questão nos forneceu, tá? O calor específico, ó, é 0,12 para o ferro e para a água é 1, né? Para o ferro é 0,12, que é o calor específico, nós vamos substituir. Porém, na variação de temperatura, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar aquela regrinha, variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. E qual é a temperatura final? Isso nós não sabemos. É justamente a temperatura de equilíbrio, é o que a questão quer. Mas a temperatura inicial de cada um nós sabemos. No caso aqui, ó, do ferro, vai ficar o seguinte. Temperatura final do ferro menos 140, que é a temperatura inicial do ferro. No caso da água, vai ser temperatura final, que é a mesma do ferro, tá? Os dois vão ficar em equilíbrios térmicos, menos a temperatura inicial da água, que é quanto? Que é 10 graus Celsius. Então, galera, colocando esses valores, agora é só mesmo fazer aquelas continhas matemáticas. Você pega 500 vezes 0,12 vai dar 60, 200 vezes 1 vai dar 200, né? Eu só fiz essa multiplicação aqui até agora. E aí agora nós vamos multiplicar esse por esse e esse por esse. Multiplicar também o 200 por esse e o 200 por menos 10, né? Então vai ficar o seguinte, 60 vezes TF vai dar 60 TF.
60 vezes menos 140 vai dar menos 8.400. Mais 200 vezes TF vai dar 200 TF. 200 vezes menos 10 vai dar menos 2.000. Tudo isso é igual a zero. E aí, galerinha, ficou mais simples agora. Você pega aqui, ó, 60 TF, você soma com quanto? Com 200 TF, vai dar 260 TF. E aqui você tem menos 8.400 com menos 2.000, vai dar o quê? Menos 10.400. Isso tudo igual a zero, não se esquece. E aí você vai passar agora esse menos 10.400 para depois da igualdade, vai ficar positivo, né? Vai ficar o seguinte, 200 TF, não, 260 TF, né? Olha lá, 260 TF é igual a 10.400. Esse 260 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado e vai ficar dividindo. Então vai ficar por final, ó, 10.400 dividido por 260. Olha aí o valor final da temperatura de equilíbrio, 40 graus Celsius. Galerinha, é um pouquinho cheio de contas, mas é isso aí. Vamos fazer mais um exemplo, ok? E um exemplo que vai abordar uma coisinha diferente. Bora lá? Um cubo de gelo de 10 gramas a 0 graus Celsius é colocado em um copo com 200 gramas de água a 25 graus Celsius. Então isso aqui é o fenômeno, tá? Olha o que aconteceu. Um cubo de gelo foi colocado dentro de um copo com água a 25 graus Celsius, tá bom? E aí a pergunta é, determine a temperatura da água imediatamente após o derretimento do cubo de gelo. Dados, calor específico da água igual a 1 calorias por gramas graus Celsius. E o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por gramas. Então, galerinha, observa que nós vamos aplicar a mesma regra. Quem é que vai perder calor? A água. Vai perder calor para quem? Para o gelo. Quem é que vai receber, né? É o gelo. E se eu somar a quantidade de calor cedido com a quantidade de calor que recebeu, né? Que o gelo recebeu, é igual a zero. Se eu somar aqui os dois, vai dar igual a zero. Essa é a nossa propriedadezinha que nós aprendemos na aula de hoje. Porém, observa, a água vai só ter sua temperatura alterada, vai só mudar de temperatura. Então, nós temos que ela vai passar, vai perder calor na forma de calor que? Calor sensível. Isso aqui nós vimos no exemplo anterior. Só que o gelo ele vai derreter, ele vai se fundir, ele vai mudar de estado físico, pessoal, ele não vai mudar a sua temperatura. E quando a substância muda a sua temperatura, o calor envolvido em questão, né? O calor na questão é justamente o calor, ó, calor latente. Então, galerinha, o calor latente, para calcular ele, você vai usar essa fórmulazinha aqui, ó. Que moleza, Q, quantidade de calor, M, a massa, e o L é o calor latente de fusão. Pessoal, essas duas equações nós vamos colocar aqui. Essa para a água, tá bom? Essa primeira aqui para a água, tá bom? E essa última aqui, ó, do calor latente, para o gelo. E substituindo aqui vai ficar massa da água, calor específico da água, vezes variação de temperatura da água, mais massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Isso tudo igual a zero. Substituindo os valores, ó, a massa da água é 200 gramas, o calor específico da água é 1, tá bem aqui, tá? E a variação de temperatura nós vamos colocar TF, que é a temperatura final, que é o que a questão pede, menos a temperatura inicial, que é 25, tá bem aqui, ó, bem no canto superior aqui, tá? E aí, galerinha, nós vamos colocar aqui, ó, mais a massa do gelo é 10. E a massa do gelo é 10, tá? Perdão. E o calor latente de fusão do gelo, bem aqui, ó, ele falou que é 80. Então eu vou botar tudo isso aqui e vai dar igual a zero. Galera, 200 vezes 1, 200. Aí todo o resto nós vamos repetir. E bem aqui, ó, 10 vezes 80, nós vamos colocar o quê? 800. Então, isso tudo igual a zero. Porém, você vai multiplicar agora 200 vezes o TF e 200 vezes o menos 25. 200 vezes TF dá 200 TF, menos 200 vezes 25 dá 5.000. Aí soma com 800, igual a zero. Galera, para
quase finalizar aqui, nós vamos ver aqui, ó, 200 TF. E aí eu tenho menos 5.000 mais 800. Subtrai e dá o sinal do maior, gente. Então vai ficar o quê? Menos 4.200. Esse 4.200 negativo passa para o outro lado, fica positivo. Então olha aqui no que deu a nossa conta. 200 TF é igual a é igual a 4.200, né? Ficou positivo. E esse 200 vai vir para cá, vai vir para depois da igualdade. Ele vai ficar o quê? Vai ficar que TF é igual a 4.200. Esse 200 vem para cá dividindo, tá? Então fica 4.200 dividido por 200. Vai dar 21 graus Celsius. Então, galerinha, após o gelo derreter, a temperatura do conjunto vai ser o que? 21 graus Celsius. Galera, observe que nos nossos exemplos é muito importante você se lembrar, ó, da definição de calor sensível e de calor latente. Ficamos por aqui. Até a próxima. Beijinho para vocês todos. Valeu, galera. Tchau.